Olá, eu sou Mayara Fantinel e eu sou roteirista e produtora do curta Um Filme para Ganhar Festival. Olá, meu nome é Vinícius Marques, estou no 9º semestre do curso de PMA e eu fui diretor e editor do Um Filme para Ganhar Festival. Nós viemos aqui no programa Laboratório contar para vocês como foi a produção desse trabalho. O filme ele fala sobre dois jovens cineastas que buscam uma orientação de um diretor famoso de cinema, porque o que eles querem mesmo é ter o seu filme selecionado e premiado em festivais de cinema, só que isso não aconteceu ainda. No próximo bloco você acompanha na íntegra o curta e depois nós voltamos para falar um pouco mais sobre os detalhes da produção. Cara, ele deve ser muito foda. Sério, a gente tem... Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oi. Desculpa pelo atraso. Eu estava tratando dos últimos detalhes do meu próximo filme com o meu produtor. Obrigado por ter recebido a gente. É com prazer que eu recebo jovens cineastas e amantes da arte. O que traz vocês aqui? Então, é que eu e a Sabrina, a gente tá pensando em fazer um filme. A gente fez um filme no ano passado, só que ele não teve o alcance que a gente estava esperando. Por isso a gente resolveu vir aqui falar contigo. Entendo. Como vocês sabem, eu sou cineasta e roteirista há mais de 20 anos e teria o maior prazer em contribuir, né, para a construção do trabalho de vocês. Vocês já estão com o roteiro escrito ou vocês gostariam que eu escrevesse? Não. Na verdade, a gente queria mesmo é saber quanto o senhor nos cobraria para um aconselhamento. Como assim? É que assim, o nosso filme do ano passado, ele não foi nem selecionado nos festivais que a gente escreveu. A gente queria um conselho. Mas vocês estão começando. Vocês querem que eu faça? A gente queria mais, eram umas dicas assim de como é que a gente faz um filme que seja popular, que vá pra festivais, que ganhe prêmios, sabe? Aí pensando nisso, a gente juntou nosso salário desse mês e trouxe um cheque pra te pagar. Bom, para começo de conversa, filme popular não ganha festival. Eu não faço filmes populares. O povo não gosta dos meus filmes. E é assim que funciona. Alô? A gente pensou em escrever uma comédia sobre um homem que é muito esquecido e aí... Não, comédia não ganha festival, a não ser no júri popular. Vocês têm que fazer um drama. Mas pra onde levaram ela? Eu acho que uma mulher fica melhor. Troquem um homem. Tem que ser uma atriz que não seja feia, mas também não pode ser gostosa. Coloque ela com uma camisa branca entreaberta. Mas não pode dar o ar sensual. A sensualidade tem que estar ali, mas não pode estar.
Vocês podem fazer uma cena da selva de pedra, estática, gélida e depressiva. Mais rapidinho, né? Pra não cansar o público. Não, pode deixar bastante tempo. Mas o filme não vai ficar chato? Não, um filme é sensorial, é pra sentir. Tá, olha só, sobre o final eu pensei no seguinte. Essa ligação que a moça recebeu podia ser do hospital. Eles dizendo pra ela que o marido dela foi atropelado e faleceu. E ela fica muito triste e se mata com ele também. Não, aí fica muito fácil, não pode revelar assim. É, Sabrina, fica muito fácil. Não pode revelar assim. Entendi. Revelar assim. Tem que deixar subentendido, é disso que os jurados gostam. Entendi. Gente, e se ela colocasse uma carta numa garrafa e jogasse no lago? O que vocês acham? Não, criatura, muito clichê. É melhor deixar o final aberto? Eu sugiro 2 ou 3 minutos do lago. Dudu, a gente podia fazer uma cena com chuva e caindo os pinguinhos de chuva no lago. Vai ficar muito bonito. Ué, vai ficar lindo, tá falando sério, Sabrina. Não tem nem dinheiro pra pagar a atriz, tu quer fazer chover? Bom, então é isso. Muito obrigada. Seu Rubens, a gente vai usar essas dicas no nosso filme, com certeza. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Meu, saiu, vem cá. E aí, entramos? Vamos ver. Cadê? Eu acho que não tá aqui. Que bosta! Eu falei que tinha que ter a cena da garrafa. Vou olhar de novo. Não tá. Acredito, que merda! Tinha que ter a cena da garrafa. Esse pulso assim da garrafa, tudo certo.
Você assistiu o curta Um Filme para Ganhar Festival e depois do intervalo a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse trabalho. O curta Um Filme para Ganhar Festival foi produzido para a disciplina de Roteiro, Produção e Direção de Curta-Metragem no segundo semestre de 2016. A ideia para esse roteiro surgiu quando eu estava participando de um festival de cinema e nesse meio tempo que eu estava no hotel e participando do festival, eu comecei a escrever esse roteiro. E foi um roteiro que, na verdade, a gente tinha um argumento, foi uma contribuição de alguns amigos e a gente foi juntando essas ideias e acabou se formando esse roteiro. Então, a Mayara, que é de outro curso e foi aluna especial da disciplina de curta-metragem, ela veio com essa ideia do roteiro, dentre várias outras ideias, e aí o nosso grupo acabou optando pelo roteiro dela, até porque eu particularmente gosto desse tipo de história, que intercala alguma coisa, ou que é diferente, assim, não é aquela história tão comunzinha, sabe? Traz até um pouco de metanarrativa também, né? Muito, inclusive, e esse foi o desafio. É que assim, o roteiro ele trata de um assunto que é para criticar o cinema mais antiquado e mais cult, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eu acho, pelo menos na minha percepção, que o filme não pode fugir muito disso para falar disso, até para se tornar irônico. E eu acho que o desafio foi esse, porque fazer um filme para ser algo, mas não ser tão aquele algo, sabe, é um negócio complicado, porque ele tem que ser chato, mas não pode ser tão chato, sabe? Para não fazer com que as pessoas se afastem do filme. Elas têm que entender a crítica para se manter assistindo, mesmo ele sendo monótono. Que a ideia dele é ser monótono. É passar um pouco daquilo que a gente quer criticar também, né? Isso. Não tem como fugir disso. E aí... Bom, aí eu tentei colocar um pouco das minhas ideias em cima do roteiro e foi bem aceito por todos. As ideias como... a transformação de gênero, vamos dizer assim. Por exemplo, na parte em que o homem está na cozinha e aí tá tudo meio clean e de repente tudo fica mais dark, mais drama, assim. Vocês têm que fazer um drama. Coisas do tipo. Eu acho interessante, assim, porque foi assim que eu imaginei quando a gente leu o roteiro, né? E aí deu certo. Que bom, né? A produção eu fiz em parceria com a Bruna, principalmente. E a gente começou principalmente procurando pelos atores. Eu atuei no filme também. Então a gente acabou buscando os outros atores, os coadjuvantes e os protagonistas. Então a gente enfim, procurou esses atores, o Gabriel aceitou fazer, a gente pensou no Josmar também para fazer o Rubens, que é o cineasta famoso. E foi muito legal porque todo mundo topou e foi super divertido assim trabalhar com eles. A gente procurou as locações, em princípio se pensou em fazer em Porto Alegre porque a gente tinha uma locação lá para fazer o escritório do Rubens, mas por ter encontrado outra aqui, por ser mais viável a gente fazer em Santa Cruz, a gente acabou optando por essa locação aqui. A produção, inclusive, assim, tinha tudo para dar errado, né? Porque foi tudo contra. A gente precisou se esforçar muito para fazer acontecer, porque além da procura pelo cenário, né, o principal, que era o escritório, que foi bem complicado, porque como a Mayara disse, a gente procurou em Porto Alegre, e aí a gente tinha alguns lugares que a gente gostaria, mas que não era certo. Não era bem aquilo ainda. E alguns não eram bem aquilo. Também tinha em Santa Cruz alguns cenários parecidos, mas mesmo assim não era exatamente como a gente queria. Então quando a gente encontrou o escritório de advocacia aqui em Santa Cruz, foi a salvação. Porque ele era bem parecido com o que a gente tinha imaginado. E funcionou. Só que no dia da gravação, né, os astros, né, eles estão só para rir da gente mesmo. Começou temporal, atrasou. Todo o nosso cronograma foi atrasado por causa do temporal. A gente gravou, foi por causa do temporal, e a gente ia começar a gravar, e era o último dia da Oktober, e o desfile começou a passar 2 quadras dali. E a gente não tinha o que fazer, porque a gente precisava gravar com áudio, não tinha mais cena sem áudio para gravar, e tinha desfile. Eu sei que o nosso cronograma, ele tava, a gente estava com a primeira cena programada para começar acho que 8 horas da manhã, 8h30. A primeira cena a gente abriu meio de 30, 1h por aí. Foi bem... Um pouco depois do meio. Foi bem apavorante, eu achei que não ia dar tempo. O mais preocupante foi porque o Gabriel, que é o ator de Porto Alegre, que a gente trouxe,
ele tinha horário, né? Ele precisava ir no mesmo dia indo embora. Então, acho que até o Josmar ele tinha que ir embora no mesmo dia. E o escritório também era complicado conseguir de novo. Então, esse era o tormento, assim, porque atrasou por conta do desfile e depois veio um temporal que atrasou mais ainda. Foi bem difícil driblar isso tudo. E as outras cenas, pra falar bem a verdade, as outras cenas foi bem mais tranquilo, assim, porque a gente dividiu bem, assim, foram 4 fins de semana, né? E a gente fez cada ceninha em um tranquilo, não teve muito problema nas outras. A gente viajou até Novo Cabrais, no Parque Vitec também, que é um lugar muito bonito, assim, a fotografia, eu acho que ficou muito legal por ser um lugar tão bonito e tão iluminado, enfim. E foi um lugar que a gente achou que teria mais problemas para gravar, até por ter pessoas passando, por ser um parque aberto para o público, mas tivemos sorte naquele dia que foi tudo tranquilo, assim, não teve muitos inconvenientes naquele dia. Fora essa cena do parque, também teve a do apartamento, que é da cozinha, no caso, que foi no apartamento da Maiara. Seria a direção de fotografia, que foi feita pela Karina de Araújo. Ela vem fazendo todas as direções de fotografia dos nossos trabalhos. A parte que ela focou bastante na parte das cores. Ela tentou manter um padrão de cores entre verde e vermelho, tanto nos figurinos. Foi mais nos figurinos mesmo, porque aí é esse o conflito que eu estava mencionando antes, de manter um filme mais monótono e ao mesmo tempo manter ele um pouco mais moderno. É que, por exemplo, eu não poderia manter a paleta de cores de edição no color grinding de verde e vermelho, porque para parecer mais antigo e tudo, ele tinha que ser mais lavado, sabe? Mais sépia, mais sem graça. Então eu não poderia usar essas cores tanto quanto a gente gostaria, mas aonde a gente pôde, a gente usou. Tanto que na questão da arte, assim, quando foi decidido que seria o verde e o vermelho, a gente buscou em todas as cenas ter algum elemento em verde ou vermelho, ou os dois, para que não se fugisse. Ainda nas cenas que eram para parecer mais antigas, eu e a Bruna tentamos usar os elementos, os objetos mais nessas cores, né? Para manter um padrão. A direção de arte e fotografia teve que ser bem planejada junto, assim, para tentar manter um padrãozinho. A parte de som é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, assim, no nosso grupo. Assim, a Maiara, ela entrou meio de paraquedas no nosso grupo, que a gente tem um grupo que se mantém na faculdade em todos os trabalhos. E ainda bem que ela conseguiu se adaptar ao nosso jeito meio louco de fazer filme. Mas áudio sempre foi nosso calcanhar de Aquiles, porque a gente não tem nenhum especialista no grupo, então a gente sempre tem que dar um jeito. Ou chamar alguém de fora, né? Mas nesse caso a gente não conseguiu chamar ninguém de fora a tempo. Então, foi uma parte bem... Assim, por saber que era a nossa dificuldade, a gente tentou dar mais atenção para essa parte. Pelo menos eu, assim, tentei, na hora da gravação, sempre cuidar, assim, tá tudo certinho, tá sem ruído, tá ligado o equipamento, né? Porque o que a gente já tem de histórico de equipamento que não estava ligado, não dá nem para contar. Mas, no fim, a parte de áudio, de captação, deu tudo certo. Não precisou ser refeito nenhuma parte. Só no momento mesmo, porque a gente gravou todos os áudios em off. A gente gravou lá no escritório. Então tava com chuva, né? E a gente pensou, já que não vai dar pra gravar as cenas porque ia aparecer, né? Tipo, o tom da cor do... Ia mudar. A cor do filme ia mudar, porque ia ficar mais nublado, ia ficar mais azulado, e não era essa a intenção, ia ficar desparelho, né? Teve um momento que a gente se olhou e falou, bom, vamos assumir a chuva então, não tem o que fazer. Ou é isso, ou a gente não vai conseguir gravar hoje. A gente decidiu ajustar tudo para uma temperatura mais quente ainda, né? Já que estava nublado, a gente deixou mais quente ainda, contando que não fosse entrar sol em nenhum momento, e eu acho que não entrou, ficou nublado o tempo todo. Então, manteve-se um padrão. Mas aí, no momento que estava uma chuva torrencial, assim, a gente pensou, vamos... Olha só que ideia de Jerico também, né? Vamos gravar o áudio. Era só é que a gente não queria perder tempo, né? Porque a gente já estava com o tempo correndo, eram medidas desesperadas. Para ter pelo menos de step ali, tem um backup ali, se caso a gente não conseguir gravar, tem aquilo, pelo menos. E aí, no fim, deu tempo de regravar no mesmo dia todo o áudio da narração
da narração não, Zoff. do Zoff. E deu tudo certo a captação. E a outra parte seria a mixagem, que tinha todo o Foley. Alguns efeitos sonoros do Foley foi pego direto mesmo da captação das cenas. Que eu já pensei assim, vamos tentar fazer agora mesmo algumas captações durante a gravação mesmo. Daí ia lá com o boom, assim, enfiado perto da câmera para pegar o som. E o resto foi feito depois, na pós mesmo, por mim. Em alguns efeitos sonoros foi usado de banco de dados da internet mesmo, que eu conheço alguns sites. E foi mais isso. O áudio, no fim, eu gosto muito de trabalhar com a mixagem de som. É trabalhoso pra caramba, assim. Eu gosto, mas se for pra mim fazer isso por trabalho mesmo, por profissão, eu não, obrigado. Que é muito trabalhoso, mas na hora de fazer eu acabo curtindo, é meio prazeroso. Para mim foi bem interessante essa experiência, porque, como o Vini falou, eles já tinham uma equipe formada, que já vem trabalhando há alguns anos, desde o início da faculdade, né? Uhum. Então eu acabei entrando nisso, assim, de paraquedas, e claro, no início foi super estranho, porque eu já trabalho com uma equipe que eu também tenho uma equipe que eu trabalho desde sempre, então a gente se juntar, assim, às vezes é meio complicado, um choque mas de cultura. mas foi bem tranquilo, assim, eu acho que tudo ocorreu como tinha que ocorrer, a gente se deu bem, a gente não brigou. Eu e a Mayara, a gente já se conhece desde uns anos atrás por conta do teatro, assim, embora a gente tenha ficado Eu lembro dessa guria, não lembro de onde. A gente se olhava e a gente sabia, eu lembro desse cara também. Depois aí a gente descobriu que era daí, né? Mas, enfim. O nosso grupo, ele é um pouco improvisado, assim. A gente sempre fala que a gente sabe trabalhar com o improviso. Não querendo contar vantagem sobre qualquer outro grupo, né? Mas a gente sempre se vira muito bem, assim, quando precisa. E eu sei que vai dar tudo certo, porque como eu que edito, eu já sei o que eu vou enfrentar, então eu sei que eu vou conseguir. Eu sei quando eu vou conseguir e quando eu não vou conseguir, então talvez isso tenha assustado um pouco a Mayara, porque ela está acostumada mais com o grupo dela. Eu acho que, claro, as diferenças existem, mas quando a gente, não adianta, a gente tá ali, a gente precisa confiar um no outro e tentar fazer o trabalho andar, né, que foi o que aconteceu, enfim. Coitado. E esse foi o programa Laboratório com o curta Um Filme para Ganhar Festival. Espero que vocês tenham gostado. E não percam a próxima edição. Tchau! Laboratório, um programa que mostra o que os alunos do curso de Comunicação Social da Unisc produzem. Isso sai só de vez em quando. É raro. Vocês presenciaram um momento raro. Gravado. Posso ir? Pior. Posso ir? Laboratório é na Unisc TV. Documentários. Curtas de ficção. Vídeos experimentais. Reportagens. Videoclipes. Programas de TV. VTs publicitários. O audiovisual em destaque. Experimentação. Erros e acertos. Tudo isso e muito mais no Laboratório. Comédia. Drama. Terror. Suspense. Laboratório. Histórias reais. Histórias inventadas. Laboratório. Roteiro. Pauta. Script. Laboratório. Pré-produção. Produção. Pós-produção. Laboratório. Ideia. Roteiro. Decupagem. Orçamento. Produção. Edição. Finalização. Laboratório. Direção de cena. Direção de arte. Direção de fotografia. Direção de produção. Curta-metragem. É no laboratório. Quando quiser. Quer que eu comece? Não era tu primeiro? Não, acho que era tu. Oi, eu rateando aqui. Por isso que eu... E aí no final tem que tocar aquelas músicas assim, no final de seriado, sabe? Que a imagem congela, sabe? E sobe os créditos na imagem. 3, 2, 1. Isso! Perfeito. Vamos congelar! Vamos! Vai. Isso é Laboratório, na Unisc TV. Vai ser. Eu quase, tu gosta de tocar a cara. Eu fiz isso aqui, ó.